Olá a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Pedro, eu estou no 9º ano, sou estudante da Escola Benedito Valadares e junto com os meus colegas Kaique e César, vamos iniciar o primeiro episódio do podcast do nosso projeto ICEB, de Iniciação Científica na Educação Básica. O projeto é orientado pela professora idealizadora Márcia Barbosa e outros 12 alunos também do 9º ano, estudantes do Benedito Valadares. O assunto, o tema do primeiro episódio é a história de Raul Soares. Estamos aqui com o nosso convidado especial, Luca. Pode se apresentar, Luca? Claro, gente. Primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? Agradecer a escola. Eu acho que é muito importante, inclusive, que esse primeiro projeto de podcast voltado para as escolas, ele surge a partir do Benedito Valadares, por razões históricas mesmo. Eu estou hoje como secretário de Educação, mas o meu principal contato com a história de Raul Soares é através do projeto Memórias, que está ligado à Secretaria de Cultura e Turismo, né, coordenado pelo secretário de Cultura e Turismo, Bruno Zocchi, com quem eu trabalhei nos últimos 3 anos. Né, eu era diretor de projetos lá e agora eu estou como secretário de Educação. Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre o tema Raul Soares. Qual a origem do nome Raul Soares? Bom, a gente estava conversando aqui antes, né, nos bastidores. Raul Soares de Moura, na verdade, foi um político brasileiro muito importante, de uma família de políticos. Né, o pai dele, o Camilo Soares de Moura, era um coronel da Guarda Nacional. E o Raul Soares foi muita coisa. Né, ele nasceu em Ubá, mas ele foi vereador em Visconde do Rio Branco, ele foi deputado estadual, ele foi deputado federal, senador, até chegar a presidente do estado de Minas Gerais, que hoje é análogo ao cargo de governador. Né? Ele ocuparia naquela época o que hoje o Zema ocupa, vamos dizer assim, para fazer um paralelo. E ele foi muito importante porque, só para vocês terem uma ideia, a gente provavelmente vai chegar nisso em algum momento, mas quando o trem chega a Raul Soares, né? Vocês lembram mais ou menos quando que foi? Assim, tem a data ali no 1932, alguma coisa assim. 1916. 32, depois ele acaba chegando na década de 30 a Cratinga, né? Mas é uma data importante também ligada à história da linha férrea aqui na região. Quando ele chega em 1916, e até antes disso, né, por volta de 1913, a gente sempre tem referências de comunicados a Raul Soares com relação à chegada dele aqui. Raul Soares de Moura, na época da chegada do trem, era secretário de Agricultura. Então, foi um político que estava sempre muito ligado aqui ao nosso município. Claro que nessa época o nome do município não era Raul Soares, né? Ele teve outros nomes antes disso, não vou me antecipar, talvez a gente chegue nisso aí. Mas foi em homenagem a ele, principalmente, que o nosso município ganhou esse nome, porque ele acaba, o Raul Soares se emancipa, né, se torna município autônomo, deixa de ser distrito de Rio Casca em 1913, em 7 de setembro de 1913, em agosto de 1924, em 7 de setembro de 1923, não 1913, e em agosto de 1924, quase um ano depois, com quase um ano de emancipado aí, o município, o Raul Soares de Moura vem a falecer por complicações cardíacas, e aí no mês seguinte, em setembro, 19 de setembro de 1924, em homenagem a ele, o município passa a chamar Raul Soares. Sim. Ô Luca, você poderia falar pra gente como que de fato iniciou a história de Raul Soares? Beleza, vamos lá. O início da história é sempre algo que é um pouco escolhido, né? É difícil dizer quando que começou a história. Porque se a gente for pensar, por exemplo, nos povos originários, e a gente está falando da origem de Raul Soares, então nos indígenas que habitavam aqui, a gente vai pegar na chegada dos primeiros homo sapiens aqui na região, né? A gente está falando
de um período que a gente vai considerar desde a pré-história. Mas se a gente for pensar em Raul Soares, os movimentos que levaram à criação dessa cidade que hoje a gente vive e das misturas que foi preciso acontecer para poder chegar ao povo raul-soarense, a gente pode considerar que foi no século XIX, principalmente. Então, a partir de 1840, por aí, quando a gente tem as primeiras entradas vindas de Abricampo. E aí, historicamente, vocês vão encontrar, por exemplo, que as pessoas vinham de Abricampo descendo o rio Matipó, que era uma referência geográfica naquela época muito importante, né? Vocês sabem que a gente está entre dois rios, né? Por isso, inclusive, um dos nomes do município antes. Mas as pessoas desciam o Matipó, vindo de Abricampo, e aí, hoje em dia, se a gente for pensar em qual rio passa no meio de Abricampo, você sabe? Não é o Matipó. E aí acaba causando confusão. É o outro que passa aqui. Santana. Então acaba gerando confusão, né? O rio que corta Abricampo é o Santana. Mas nessa época Abricampo era muito maior e englobava, inclusive, hoje onde está a cidade de Matipó também. Então as pessoas desciam o rio Matipó. Vocês já devem ter ouvido falar dos irmãos Lana, né? Que historicamente o que a gente tem comprovação mesmo até o momento. Existem documentações que apontam também para a existência do Casimiro de Lana, ou Casimiro de Lana. Mas quem a gente tem comprovação de fato, com recortes de jornal e tudo mais, é o Domingos de Lana. E esses bandeirantes, os sertanistas, né, o nome mais correto talvez fosse sertanista, desceram o Matipó, mais ou menos em 1840, por aí, e a partir dessa, eles não fixaram morada aqui, eles só passaram por essa região, e depois os primeiros colonos vieram, que foi a família Alves do Vale, o Francisco Alves do Vale, e criou a primeira fazenda aqui. Então, se a gente fosse pensar no início da história de Raul Soares, é a partir daí que a gente vai começar a pensar em misturas dos indígenas, dos escravizados, que vêm também com os colonos, da chegada das primeiras famílias. Então, é a partir de mais ou menos meados do século XIX para frente que a gente vai considerar que a história de Raul Soares começa antes do início, né? Se a gente fosse pensar o início formal, documental, assim, a certidão de nascimento do município é quando ele de fato se torna município. Então a lei que tira ele da condição de distrito de Rio Casca e transforma numa cidade autônoma, em 7 de setembro de 1923. Aí de fato a nossa história enquanto cidade, enquanto município começa, né? Então tem até um livro muito importante que o Bruno coordenou, foi a ideia do Bruno, enfim, do Bruno, secretário de Cultura e Turismo, que é o Antes do Início, que é para contar toda essa história até 1923. Então, a gente vai sempre ter que escolher uma referência, né? Quando a gente fala de história de Raul Soares, a gente está falando do quê? Da história formal, a partir do momento que a cidade vira cidade, formalmente, então é a partir de 1923. A gente está considerando a história da cidade a partir do momento que ela passa a se chamar Raul Soares, então é 1924. A gente está considerando a partir do momento que tem os primeiros contatos entre o dito homem branco e os sertanistas e os indígenas, então a gente está falando lá de meados do século XIX e assim por diante. A gente vai ter que escolher uma referência para falar, não, a gente vai contar a história daqui para frente. Então, se a gente tiver que bater o martelo e falar uma data, seria 7 de setembro de 1923, que é quando acontece de fato a emancipação. Então, Luca, você poderia me dizer quem foram os primeiros habitantes e como era o seu modo de vida? A gente volta nessa questão, né? Se a gente for pegar os habitantes originários, a gente está falando dos indígenas que a gente chama hoje, localmente e agora regionalmente, de Boachás, né? E aí também, por conta da pesquisa desenvolvida lá na Secretaria de Cultura e Turismo, sobre a coordenação do Bruno, ligado ao projeto Memórias, que é uma tentativa de criar documentos para contar a nossa história, porque até muito recentemente a gente sabia que existiam aqui indígenas que a gente chama de Boachás, mas a gente não sabia muito mais além disso, né? E aí, agora, recente, a gente já conseguiu documentação, a gente consegue comprovar, por exemplo, que esses indígenas eram puris, né, que faziam parte da nação puri. Então teve muita coisa que sobreviveu para a gente e que por falta de contato com essa história, por falta de a gente saber contar essa história, de a gente ter documentos ligados a essa história, a gente muitas vezes nem conseguiu relacionar que era herança desses povos, né?
Então, hoje não é tão forte mais em Raul Soares, mas em algum momento já foi a benzição, né? As raizeiras, os herveiros, as pessoas que sabiam fazer medicina natural, que sabiam indicar um chá. Isso era muito comum em Raul Soares até não muito tempo atrás, né? Até a década de 80, 70. E mesmo na década de 90 a gente ainda encontrava muita gente que tinha esses conhecimentos e que são oriundos, que são herança dos primeiros povos, dos povos originários, que acabaram desaparecendo em Raul Soares no início do século passado, por uma série de fatores. Os últimos relatos que a gente tem é mais ou menos coincidindo com a chegada do trem de ferro em Raul Soares. Então, no início do século passado, de 1910 para frente, a gente vai tendo cada vez menos relatos. Por uma série de fatores mesmo, por migração, porque eles foram se avançando ali para a região de Santa Fé, Sobradinho, em direção ao Rio Doce, subindo o Rio Matipó, por morticínio, assassinato, enfim, uma série de fatores que levaram aos indígenas a desaparecer da nossa região. O que dificultou muito, por exemplo, hoje a gente não tem nenhum vasilhame para poder falar, a gente não tem nenhuma referência material dos indígenas que habitaram Raul Soares. Se fosse para falar dos primeiros habitantes, eu acho que é bom começar por eles. Mas, de novo, a gente poderia pegar uma outra referência, os primeiros colonos, né? Tem muita família que está em Raul Soares desde o início, desde meados aí do século XIX. Ó, Luca, você falando dos descendentes, você acha que ainda há algum descendente no nosso município? Não só acho, como tenho certeza. Tem muita gente aí, inclusive nesse livro antes do início da Secretaria de Cultura, ele traz isso muito claro, assim, os descendentes estão por aí e muitas vezes a gente sabe, por exemplo, minha tataravó ou a avó da minha avó foi indígena, né, e como se dizia popularmente foi pega a laço, né, que era uma maneira de dizer que foi sequestrado, mas que usava outros termos. Mas a gente tem, inclusive, descendentes dos primeiros habitantes, se a gente for considerar a povoação, um movimento que levou depois à emancipação da cidade, a gente tem famílias em Raul Soares que a família Alves, a família Vale, né, que são descendentes de um mesmo tronco, Alves Vale, os descendentes dos sírios e libaneses que chegaram aqui depois já com a linha férrea, descendentes de italianos, uma família descendente de austríacos, né, que ainda sobreviveu, que está ali até hoje. Então a gente tem ainda muitos descendentes. Um exemplo, só para não ficar falando demais sobre os descendentes, mas a gente tem vários, são os Bernardos. Não sei se vocês já ouviram falar no Quilombo dos Bernardos, na comunidade remanescente de Quilombo, e chegaram aqui no final do século XVIII, no final do século XIX. Então a gente tem sim vários. Assim, algumas pessoas, inclusive para quem conhece o fenótipo, né, as características físicas dos indígenas Uris e da nossa região, conseguem identificar muita gente aqui que tem muita característica ainda. Eu sou descendente, a minha tataravó é indígena, pega laço, né, da maneira como eles diziam, ali na região de Granada. Então a gente tem sim, muita gente ainda. Então, quais as contribuições culturais que a gente herdou desses povos? Pode falar dos indígenas e dos colonos. Olha, foram muitas, né? Para além das que eu já disse, de benzição, dos herveiros, que é um conhecimento que ele vai se raliando na história justamente porque a gente não teve o cuidado de registrar isso antes, né? Muito do que a gente vive hoje e do que a gente não sabe, esse é um dos perigos da gente deixar a história apagar, a gente tem boas e más heranças, né? E Raul Soares tem problemas crônicos, problemas estruturais, que vêm de muitos anos, problemas que a gente tem que estão completando 100 anos também, que já vem desde o início da cidade. A religiosidade é uma herança, então Raul Soares, por exemplo, se a gente pegar os distritos, né? São Vicente da Estrela, Santana do Tabuleiro, tem sempre uma relação, São Sebastião do Óculo, tem sempre uma relação ligada à religiosidade. O nome Ibicuíba, por exemplo, Ibicuíba não é um nome que a gente consegue identificar de cara como se fosse da língua portuguesa, né? Está ligado à matriz linguística tupi, que é uma outra conversa. Se a gente tem referências
por exemplo, Caratinga, a palavra Caratinga também está ligada à origem tupi. A palavra Matipó está ligada à origem tupi. Se os indígenas da nossa região eram puris, por que essas palavras estão ligadas aos tupis? Nos puris, né? Isso aí é uma conversa para uma outra hora, mas também é por conta dessa ligação a algumas heranças que são fáceis de identificar. Mas a gente tem várias heranças, assim, a questão da religiosidade mista, de a gente pensar que a religiosidade cristã ligada à religiosidade das bendições, que não está só ligado só à questão indígena, mas também à questão dos escravizados. Se a gente for, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o Congado. O Congado é uma herança cultural riquíssima, né, e que vem ligado aos povos de matriz africana também que estiveram aqui. Então é toda uma história de Raul Soares que a gente começa a resgatar e que ficou apagada. Mesmo a dos sertanistas, que a gente tem uma estátua, né, referente ao Domingos de Lana e ao Casimiro de Lana no centro da cidade, ela é uma história que muito pouco é contado sobre ela. Então a gente herdou muita coisa, herdou para bem e herdou para mal. E é tudo herança nossa. Eu acho que aquilo também que a gente tem que rever, porque hoje é visto com outros olhos, isso não deve ser esquecido. Eu acho que a gente tem que entender a nossa história e buscar mudar aquilo que precisa ser mudado. Então, teve uma coisa que eu fiquei em dúvida, assim, formalmente, o povo indígena que ficava aqui em Raul Soares, ele foi extinto formalmente, né, que talvez exista ainda em algum lugar, assim, né, ou formalmente ele ainda existe. Então, hoje existe um movimento, ele chegou a ser declarado extinto, a nação puri, de maneira geral, né? Porque quando a gente fala de puris, a gente não está falando, a gente tinha, por exemplo, os arrepiados da Serra de Araponga, que também eram puris, a gente está falando de algumas pequenas variações linguísticas, algumas pequenas variações culturais. Então, quando a gente fala puri, a gente está falando de uma nação, de várias tribos, de vários povos, né? Ligados culturalmente, linguisticamente. Então, que falavam línguas, se não iguais, muito parecidas, muito próximas, um entenderia o outro. Eles chegaram a ser considerados extintos. Mas hoje existe um movimento de resgate muito importante, muito grande. Não sei se vocês chegaram a assistir a peça Raul contra Raul, no final do ano passado, que também foi uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo, ligada ao Programa de Artes Cênicas, coordenado pelo Bruno, através do Projeto Memórias. O Projeto Memórias é um projeto enorme, por isso que toda hora eu falo dele. E a pessoa que estava ali como indígena, a Mayumi, ela faz parte desse projeto de retomada. Então é um projeto de retomada hoje muito grande, inclusive para poder provar que não pode ser considerado extinto formalmente, né? Porque existem vários, apesar do esforço de apagamento histórico que eles sofreram, existe uma tentativa de resgate a partir de fragmentos, muita coisa sobreviveu, né? Tanto da parte linguística quanto da parte cultural. Então cada vez mais a gente tem informações sobre esses povos. Costumes, por exemplo, eu estava comentando sobre, antes da gente começar, né, como que a enchente das goiabas, que também é uma herança cultural da nossa região, né, Raul Soares, as pessoas mais antigas conhecem a enchente das goiabas, não é tão estranho assim para elas sabem exatamente quando acontece, ligado a um dia de um santo específico. E para os puris, é o que marcava o ano novo, né, a mudança de estação e tudo. Então, esses resgates, para a gente poder, inclusive, identificar e falar assim, olha, isso daqui que a gente tem hoje, que a gente vive hoje, é uma herança cultural. Isso aqui veio dos indígenas, isso aqui veio dos povos que habitavam essa região. A gente precisava desses dois movimentos. Primeiro, o movimento de identificar quem são os boachás, né, e que isso a gente conseguiu fazer, eram puris. E o segundo movimento era de entender quem são os puris. Né? Então, houve sim uma tentativa de declarar que eram extintos, e hoje, com o movimento de retomada, uma vez que a gente sabe que os boachás eram puris, a gente consegue identificar coisas no nosso cotidiano e na nossa região que dizem respeito àqueles povos que quase foram totalmente dizimados. Né? A gente costuma pensar, dentro da história, que houve um epistemicídio, uma destruição total da maneira deles de conhecer o mundo. Então, imagina com um exemplo simples, aquilo que a gente acha certo, que a gente acha errado,
as ideias que a gente tem de como o mundo começou, de para onde o mundo vai, de quando a gente nasceu, como que a gente chegou aqui, quando a gente morre, para onde a gente vai, tudo isso, a maneira como eles viam o mundo e entendiam esses fenômenos ligados à vida de todo mundo, tudo isso desapareceu, né, com o desaparecimento dos indígenas. Então, respondendo essa pergunta, foi sim declarado oficialmente, a princípio, mas hoje existe um movimento muito forte para provar o contrário, que eles não foram extintos. Né? Eles sofreram um apagamento histórico muito grande, mas a gente ainda consegue recuperar muita coisa do que foi da cultura desses povos, e muita gente hoje vive e se autodeclara por isso. Você poderia citar um aspecto importante de Raul Soares desde o início até hoje? Olha, Raul Soares, ele cresceu muito com a chegada da ferrovia, com a exploração principalmente do café, mas o que elevou Raul Soares enquanto cidade mesmo, assim, chegou num potencial que hoje é difícil da gente mensurar, porque teve mais do que o dobro de habitantes que tem hoje, foi a exploração da madeira. Então a gente tinha uma mata muito rica, com o declínio da madeira e em consequência o declínio da linha férrea, Raul Soares foi caminhando para o que ela é hoje, né? Hoje nem tanto, porque hoje a gente começa a ensaiar um outro movimento, mas ali até 2000, início da primeira década do século XXI, 2010, até por ali, a gente vivia ainda as consequências do fim da linha férrea e do fim do desmatamento, porque acabou a floresta da maneira como ela existia. Se fosse para dizer alguma coisa que atravessou toda essa história, eu diria que são as belezas naturais de Raul Soares. Raul Soares tem muita cachoeira, ainda tem algum vestígio de Mata Atlântica, né, pouca coisa, a gente tem cerca de 5% só da Mata Atlântica original, mas a gente tem o Pico do Boachá, por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o pico, que é muito interessante, que é como se fosse um observatório da história, se a gente tiver o olhar para isso. A gente consegue chegar lá em cima e ver a parte onde passava a linha férrea, ver que ela é mais plana do que as outras partes, ver que alguns topos de morro ainda tem alguma coisa da Mata Atlântica, algumas pequenas reservas. Então, imaginar tudo aquilo coberto por mata é um exercício muito, muito curioso. Então, eu acho que é isso, as belezas naturais atravessaram tudo isso. Raul Soares hoje tem um potencial de turismo gigantesco que tem sido trabalhado. E, para além disso, a riqueza cultural. A gente ainda tem uma cultura muito rica, por mais que a gente tenha que ter o cuidado de registrar essa cultura, de falar sobre essa cultura, de problematizar essa cultura para ela não acabar. Mas ela é muito, muito rica em vários aspectos. Assim, eu costumo brincar que em Raul Soares a gente tem uma síntese do que foi a história do Brasil e da história de Minas também. A gente foi, em um determinado momento, um lugar muito importante para a história de Minas Gerais. E isso é pouco pensado. Não só para... A gente estava ligado com a política nacional, a política estadual, né? E é um contato que tem que voltar a existir. Mas é isso, é a questão cultural e as belezas naturais, principalmente, eu acho. Luca, em sua opinião, qual caminho Raul Soares deve tomar daqui para frente para o futuro melhor? Bom, aí eu acho que é difícil a gente falar de um futuro melhor para Raul Soares, sabe? A gente tem que pensar que cidades são pessoas, então a gente pode pensar num futuro melhor para a cidade se a gente pensar num futuro melhor com os Raul Soarenses. Não tem Raul Soares sem Raul Soarense, né? Então, para construir esse futuro melhor, eu acho que a gente tem que tentar entender a nossa história, tentar entender que alguns problemas eles surgiram no longo prazo, então eles não vão ser resolvidos no curto prazo. A gente tem problema aí para resolver que tem mais de 50 anos, e aí a gente vai levar também pelo menos um médio prazo para poder resolver isso. A gente não resolve do dia para a noite. Entender que todos esses problemas, a história de Raul Soares, com todos esses problemas, não é só a história da cidade, é a nossa história, né? E a gente precisa entender que a gente pode lavar as mãos simplesmente para essa história, mas a gente não deixa de ser afetado por ela. Ela continua afetando todos nós. Nós formamos essa história enquanto essa história forma a gente, então não dá muito para fugir disso. E compreender, e aí eu puxo um pouco
pouco sardinha, mas é muito sério isso. Compreender Raul Soares como uma cidade educadora não é inventar nada, né? O Dr. Américo fala muito sobre cidade educadora, mas é constatar, na verdade. Toda cidade ela é educadora à sua maneira, porque todo cidadão, porque todo mundo que está dentro de uma cidade, ele está educando o tempo inteiro. Então vocês aqui fazendo esse podcast, vocês estão educando também. Não só pelo conteúdo do podcast, mas pela atitude de fazer o podcast, né? E de tentar levar essas informações que são tão importantes, de problematizar, de trazer outros temas aqui, né? Um vereador quando sobe na tribuna, um professor quando vai para a frente da sala de aula, está educando, mas a gente também na padaria pegando pão, a maneira como a gente vai deixar uma outra pessoa pegar primeiro, ou a maneira como a gente vai passar por alguém, vai cumprimentar ou não vai, tudo isso é educação. E aí eu acho que a única maneira da gente pensar numa Raul Soares diferente é considerando que a gente tem que parar de pensar um pouco na cidade enquanto uma abstração a como que vai ser o futuro de Raul Soares e passar a pensar que Raul Soares, cidades são pessoas, Raul Soares não existe sem os Raul Soarenses. Então, o que os Raul Soarenses podem fazer para que no futuro eles tenham uma cidade melhor? Eu acho que isso não é possível de ser apontado por uma pessoa só. A gente precisa compreender a nossa história e saber que a gente tem problemas de curto, médio e longo prazo. Os de curto prazo a gente consegue resolver rápido, relativamente rápido, mas os de longo prazo vai demorar um tempo mais estendido mesmo. Então, Luca, teria alguma coisa que você gostaria de complementar ou ressaltar, algo que a gente não perguntou sobre a história de Raul Soares? Sobre a história de Raul Soares dá pra gente conversar muito, dá pra ir, inclusive para falar sobre o Benedito Valadares, né, o envolvimento da pessoa Benedito Valadares com Raul Soares, a gente entrar aí no todo o século passado para falar da nossa história até chegar no que a gente está hoje, para poder compreender inclusive algumas coisas, por que Raul Soares tem o número de habitantes que tem agora, por que é um município muito grande, né, e a extensão territorial muito grande, daria para falar sobre muita coisa. Mas como a gente não tem todo o tempo do mundo, pelo menos não hoje, eu acho que é a gente tentar entender. A gente às vezes fala que falta se identificar com o nosso território, né? Por que às vezes não tem engajamento para poder defender uma cidade melhor para a gente viver? O que eu estava falando dos Raul Soarenses, não existe Raul Soares sem Raul Soarenses. Às vezes é porque falta pertencimento, e a gente só vai se sentir pertencente mesmo de pensar, não, essa não é a história da minha cidade, é a minha história. A história da minha cidade é feita pela minha história, pela história da minha família, pela história das pessoas que vivem aqui. Quando a gente se sentir pertencente de fato, quando a gente compreender qual é a ligação que existe entre a minha história, os problemas da minha rua, os problemas do meu bairro e a história comprida de Raul Soares que já tem 100 anos. Né? Então, onde eu moro, será que esse lugar sempre existiu desde o início de Raul Soares? Se não existiu, como que apareceu? Será que o trem passava aqui perto? Será que quando o trem acabou ele foi diretamente afetado por isso ou nem tanto? Será que não teve... Alguns lugares em Raul Soares ficaram praticamente isolados com o fim da linha férrea. Né? Então, a gente ainda tem muito o que conversar sobre isso, sobre a história de Raul Soares, que é a nossa história. Mas eu acho que é pensar mesmo, né? Todos nós pensarmos em como que a nossa história afeta a história de Raul Soares e é afetada por ela. O que a gente pode fazer para, com aquilo que nos foi dado, moldar o presente para garantir que o futuro vai ser um pouquinho diferente. Acho que é isso. Então, Luca, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente queria agradecer também pela sua colaboração. E, bem, é isso. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de bater um papo. Espero que a gente faça isso mais vezes. Tem muita coisa para falar, muita coisa para conversar. E vou acompanhar aí os próximos temas. Já tive um spoiler aí dos próximos temas. Tem muita coisa que eu gosto. E convido também o pessoal que está ouvindo, né? Porque tem muito tema interessante vindo por aí. Que tem a ver, inclusive, com a história de Raul Soares. Eu quero ver se vocês vão conseguir fazer o link. Muita coisa aí. Obrigado. Então, assim, encerramos o primeiro episódio do nosso podcast.